Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2090. Fala sobre a esperança, né? Diz assim, ó. Quando Deus revela e chama o homem este não pode responder plenamente ao amor divino por suas próprias forças. Deve esperar em Deus lhe dê a capacidade de corresponder a este amor e de agir de acordo com os mandamentos da caridade. O Catecismo da Igreja Católica diz que quando Deus nos chama, quando Deus se revela a nós, a gente, por si só, a gente não consegue amar a Deus verdadeiramente. A gente depende dele também para poder amá-lo. A gente tem que buscar força em Deus para poder agir corretamente, para a gente ser uma pessoa boa, uma pessoa caridosa, uma pessoa que pode corresponder ao amor de Deus verdadeiramente com ações aqui na terra, ações boas, ações que vai nos levar à nossa salvação. Continua diz assim, ó, a esperança é aguardar confiante da bênção divina, da visão beatífica de Deus. É também o temor de ofender o amor de Deus e de provocar o castigo. Quando você espera em Deus, quando você tem a esperança de alcançar a vida eterna, quando nós temos a esperança de alcançar a vida eterna em Deus, nós tememos aquilo que nos afasta de Deus aqui no mundo, diz o Catecismo da Igreja. A gente tem o temor de Deus, a gente teme pecar, a gente teme fazer algo de errado aqui. Por quê? Porque através disso nós podemos correr o risco de perder essa glória eterna de Deus. Aí continua e diz assim, ó, o primeiro mandamento visa também aos pecados contra a esperança, que são o desespero e a presunção. Muitas vezes a gente não tem a esperança de conseguir as coisas, de conseguir a nossa salvação em Deus. E isso nos gera pecado, diz o Catecismo da Igreja. Isso nos desespera, isso nos deixa desesperado. Aí fala assim, ó, pelo desespero o homem deixa de esperar de Deus a sua salvação, os auxílios para alcançar o perdão de seus pecados. Aí diz assim, ó, o desespero opõe-se à bondade de Deus e à justiça, porque o Senhor é fiel porque Jesus é fiel às suas promessas e à sua misericórdia. Quando eu me desespero por alguma coisa, diz o Catecismo da Igreja, eu perco a esperança em Deus, eu perco a fé em Jesus. E o Catecismo da Igreja diz que eu deixo de esperar em Deus algo que o Senhor nos prometeu, que com certeza vai se concretizar na nossa vida. Eu deixo de acreditar na misericórdia de Deus. Eu deixo de acreditar naquilo que Deus falou que vai nos dar. Quando eu perco a esperança da salvação, diz o Catecismo da Igreja, eu começo a sair dos caminhos de Deus. Por quê? Porque eu passo a não acreditar no Senhor. Eu passo a não acreditar na palavra de Deus. Eu passo a não acreditar naquilo que Deus quer me dar e naquilo que Deus tem para nós. Eu passo a não acreditar principalmente na misericórdia do Senhor para com os meus pecados. Aí continua e diz assim, ó, e isso me deixa uma pessoa que se torna uma pessoa presunçosa, diz o Catecismo da Igreja. Quando eu perco a esperança em Deus, eu começo a me tornar uma pessoa presunçosa. E diz assim, ó, há duas espécies de presunção. O homem presume suas capacidades. Aí diz assim, ó, esperando pode salvar-se com a ajuda do alto. Aí a outra diz assim, ó, esperando pode se obter o perdão e a conversão e a glória do seu mérito. Gente, devemos esperar em Deus, devemos ter esperança na salvação, devemos acreditar na misericórdia de Deus. Mas o Catecismo da Igreja também nos diz algo interessante. Devemos fazer tudo isso, mas também devemos ir atrás. Devemos acreditar. Eu acredito na misericórdia de Deus, então vou ser fiel ao Senhor. Eu acredito na misericórdia do Senhor para comigo, mas vou ser fiel à palavra de Deus e vou segui-lo. Porque assim eu terei a minha salvação. Assim nós teremos a nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.